Olá, eu sou o Júlio Herman. Hoje o Start Zero veio para Curitiba conversar com a galera da Contabilizei. A gente entrevistou o Vitor Torres, que é o CEO, também parte do time da empresa, para entender como que uma startup que atua num mercado tão tradicional conseguiu fazer sucesso no digital e atingir milhares de clientes em mais de 30 cidades do Brasil, mesmo em meio à burocracia do mercado e tudo o que é empecilho para que o negócio não dê certo. Bora conferir? Boa tarde, Vitor. Primeiramente, muito bem-vindo ao Start Zero, ao Pequenos Gigantes. É muito legal para nós estar aqui na Contabilizei, na sede de vocês. A gente está rodando várias startups pelo Brasil. É uma honra estar numa startup que opera no mercado tradicional e que ainda assim é uma startup. Então, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui para falar contigo e falar com todo mundo que está assistindo aqui. E espero poder contribuir com os meus aprendizados, um pouco da minha história. Perfeito. A Contabilizei dispensa apresentações. Ela foi apontada pela Love Mondays como uma das 30 melhores pequenas e médias empresas para se trabalhar no ano passado, 2017. Ela também recebeu o prêmio de melhor companhia B2B da América Latina, né? O Vitor, que é a grande figura na frente da Contabilizei. Quem é ele? Por onde ele passou? O que ele enfrentou para chegar até aqui hoje? Tá bom. Acho que as conquistas que a gente teve são conquistas de toda a companhia. Como eu falo para todo mundo aqui, eu só iniciei um pouco a fagulha e hoje quem toca o dia a dia, quem toca a companhia, não sou mais eu, e sim mais de 200 pessoas em Curitiba e São Paulo. Um pouco da minha história, eu sou uma pessoa que sempre quis ser aventureiro. Meus pais me perguntavam quando eu era criança, né, o que você vai ser quando crescer e tal. E eu falava para eles, eu vou querer ser aventureiro. E meus pais olhavam assim, falavam assim, como assim aventureiro, né? Meu pai é engenheiro de formação e minha mãe é dentista, toda a economia tradicional. E olhavam para mim com uma cara, eu nunca entendi, porque quando você é piá, 8, 10 anos, você não entende muito bem as expressões. E aí olhando para trás, a minha vida é cheia de aventura, cara. É tudo, sabe? Tudo sempre foi uma aventura. Eu tive filha com 20 anos. Morei fora por 3 anos no país, eu nunca tive carteira assinada, mas sempre tive que botar dinheiro em casa, né, junto com a minha esposa. Então a minha vida foi sempre uma grande aventura e empreender nada mais é do que uma grande aventura. Para criar a Contabilizei, para entender o conceito de criar uma startup no mercado tradicional, você disse uma entrevista que ficou um mês dentro de um escritório de contabilidade. Como funcionou esse processo para entender o mercado e conseguir revolucionar ele? Sim, dizem que os japoneses dizem que se você quer montar um restaurante de sushi, alguma coisa, você primeiro vai ter que trabalhar dentro de um deles e entender como é que são os processos, vivenciar e sentir a dor, né? Para depois você poder montar o seu. E foi um pouco dessa analogia que eu utilizei para começar a pensar um pouco em como montar a Contabilizei. Porque quando eu tive a ideia de que a contabilidade poderia subir na nuvem, não ser mais uma contabilidade só tradicional, eu só tinha uma ideia, porque eu era um empresário, eu tinha que contratar serviço de contabilidade, mas eu não sabia como que operava, o que tinha por trás e por que o serviço para mim, né, e para os outros empresários que eu falava era caro, era um serviço não muito bom. Eu só tinha percepção do lado do cliente, eu não tinha percepção do dia a dia. E foi ali essa ideia que eu tive de deixa eu entrar dentro do escritório contábil, deixa eu mapear os processos, deixa eu entender o que eles fazem para começar a enxergar uma oportunidade, se tivesse uma oportunidade de levantar isso para a nuvem. E a história real é que, infelizmente, quando eu olhei, mapeei todos os processos, eu cheguei à conclusão que era impossível. O governo tinha feito uma coisa assim, de bater palma, né? Os caras conseguiram fazer uma coisa tão complexa que não tem como automatizar, porque tudo que o escritório de contabilidade faz é na mão. Os caras fazem muita coisa na mão. E aí eu comecei a entender por que eles cobravam, na minha visão, caro, mas é a visão deles do trabalho que dá. Mas a percepção que eu tinha como cliente era porque era caro. E aí, então eu tive essa surpresa de que, cara, não é tão fácil assim fazer uma coisa sair do tradicional e ir para a nuvem.
E aí a gente, o que eu descobri, né? Que o contador, aquele escritório, ele atende micro e pequenas empresas, e médias e grandes, nos segmentos de serviço, comércio e indústria. Quando você faz esse emaranhado, cara, quando se tu atende tudo isso, fica muito complexo de fazer. E aí eu pensei, vamos nichar, vamos tentar pegar micro e pequenas empresas, prestadores de serviço, vamos começar com isso. E aí não tinha uma luz verde, mas tinha uma luz amarela. E ali a gente começou a pensar em como que automatiza-se isso e aí o resto, a gente sai de uma ideia da ideia que era impossível, que todos os contadores me falavam que era impossível, hoje para uma contabilidade em escala, presente em mais de 30 cidades no país, mais de 10 mil clientes, enfim, a gente consegue hoje olhar para 4, 5 anos atrás e falar, puxa, a gente conseguiu de fato viabilizar que a contabilidade fosse para a nuvem. Eu imagino que deva ter sido muito desafiador digitalizar todo o processo, criar um sistema para que a contabilidade funcionasse de maneira digital para o cliente. Né? Claro que por trás da engrenagem a realidade é outra, tem muitos processos que não são tão digitais assim, a gente sabe, como qualquer startup. Mas como fazer o cliente entender que ele não pode mais sair do escritório dele, andar 2 quadras e bater no escritório do contador? Como fazer ele entender que isso talvez seja melhor para o negócio dele, que faça mais sentido, principalmente para as empresas que são mais tradicionais, que são talvez o grande mercado da contabilidade, né? O comércio, a indústria. O setor bancário ele tende a ser bem mais tradicional, né? Tanto em questão de processo, em questão de estrutura, enfim. A startup, o que ela tem de mais diferente é a questão de estrutura, primeiro. Você não precisa passar por todos os níveis para que algo se resolva. A gente consegue resolver de uma forma bem mais autônoma e a gente tem muita autonomia aqui. E é uma coisa que me mantém aqui, na verdade. E é a ideia de conseguir criar tudo do zero, né? Então, quando eu entrei na RH, a gente não tinha a maior parte dos processos, a gente não tinha nada construído. E poder construir tudo do zero é o que me motiva, assim. Então, as principais diferenças, na minha visão, são essas. Velho, a gente estava conversando com o Vitor agora há pouco, ele comentou como foi importante no processo de criação da Contabilizei, que hoje é uma das maiores startups do Brasil, ganhou o prêmio de melhor companhia B2B da América Latina. Ele citou como grande contador responsável por esse processo, assim, o cara que abraçou tudo isso e que tornou isso possível, né? Essa mudança no mercado de contabilidade. Como funcionou esse processo? Qual foi a grande dificuldade? Por que tu entrou no início loucura e agora algo tão concreto? Nós somos pioneiros, então realmente no início era uma loucura. Meu pai, que é contador e tem escritório tradicional, não curtiu a ideia. Levou alguns anos para ele gostar da situação em si. E eu já tinha algumas ideias diferentes, tanto que eu já tinha saído do escritório dele e aberto o meu próprio escritório, né? E a conversa com o Vitor, ele me convidou para falar sobre abertura de empresa. Ele não chegou dizendo que era Contabilizei. Mas durante o papo deu um match tão bom, a gente viu tantas coisas que quando a gente veio a gente estava desenhando que seria a plataforma, né? Eu sempre gostei de tecnologia, né, de inovação e gostava de empreender, então quando veio essa oportunidade eu não conhecia esse mundo de startups, a Contabilizei me inseriu nesse mundo de startups e eu confesso que gostei muito, adorei. Tem uma coisa que se a gente tivesse que fazer esse movimento sozinho, a gente não teria conseguido. E hoje, se tu for olhar a tendência, tá todo mundo querendo ir pro digital. Hoje a gente está querendo resolver as coisas no smartphone. A gente não quer mais sair do ambiente, a gente não quer mais perder tempo. Banco, então, hoje você não vai mais no banco. Hoje eu tenho 36 anos e eu tive que pagar contas em banco, tive que fazer transferência em banco. Hoje a gente faz transferência e paga tudo aqui. E essa analogia é que é aplicada para a contabilidade também. Você não precisa mais ir no contador, você não precisa mais segurar documento físico. Então tem todo um ambiente contribuindo para que os empresários adotem soluções na nuvem. Né? A gente adota tudo como pessoa física na nuvem hoje, por que não para o negócio? Ainda nessa realidade, fazer o mercado entender, o cliente entender como funciona a contabilidade digital, é um processo já muito difícil e que ao longo do tempo vai facilitando porque o pessoal vai entendendo e vai querendo se digitalizar e baratear seus próprios custos. Como fazer o profissional da contabilidade passar por essa transição? A gente estava conversando antes com a equipe de vocês e muita gente veio do escritório de contabilidade convencional e entrou numa realidade de startup. Sim. Como manter a cara de startup num mercado absolutamente tradicional? Cara, é bem desafiador. A gente tem gente que vem de escritório de contabilidade, sim. Tem gente que vem de Big Four, de empresa de auditoria.
E sim, o cara entra aqui e ele fica, cara, pô, não tava imaginando que era uma coisa assim, né? E o ritmo aqui é um ritmo totalmente diferente de uma empresa ou do escritório ou de uma auditoria. Eu acho que parte de como que as pessoas fazem o onboarding delas dentro aqui e entram dentro da Contabilizei é a equipe. Eles vão olhando que a batida é assim e que isso é uma nova realidade para elas. E a gente tenta buscar pessoas que gostam de tecnologia, né? Óbvio que gostam de contabilidade, mas também gostam de tecnologia, que vivem com essa mudança digital aí na vida. E aí alguma coisa vai encaixando na outra, assim, não tem um script tão claro, não, o cara que vem de um escritório tem que fazer X, Y, Z com o cara. A gente procura pessoas que têm um perfil que vão se adaptar aqui, né? E aí é só mostrar essa realidade, mostrar as pessoas e elas encaixam, assim. Deve ser muito interessante esse processo de adaptação da galera. Mas, além da contabilidade, obviamente uma empresa que trabalha com tecnologia e com contabilidade na nuvem tem que ter uma série de outros setores dentro, que não é tradicional numa escritório de contabilidade comum, que trabalha apenas em horário comercial, não atende cliente fora de hora, ou que não é alcançável pelo cliente fora de hora. Quais são os outros setores que a Contabilizei tem? Provavelmente tecnologia e alguns outros. E como fazer essas duas realidades dialogarem, assim, a galera que é do mercado de fato de contabilidade com a galera que está no mesmo escritório, dividindo o mesmo espaço e tem uma formação e uma aptidão completamente diferente. Sim, eu acho que tudo vai de uma base e a gente tenta mostrar para nossa equipe que, embora a gente seja uma empresa de contabilidade, na essência nós somos uma empresa de tecnologia que oferece contabilidade. Então, essa é a base, né? E eles têm que entender que, sim, tem contabilidade, sim, é parte do nosso core business, mas é uma empresa fundamentalmente de tecnologia. Então você vai conviver com desenvolvedores, programadores, designers, gerentes de produto, você vai conviver com gente de marketing, com vendas, porque esse é o caminho. A gente tenta juntar eles, né? Tenta ter esses expertise todos na mesa para agregar para o business. Nem sempre é fácil, isso sem dúvida. Vou pegar uma pessoa que é contadora, que só olha número, né, e olha as contas e tal, e daí para tentar falar sobre, cara, vamos fazer alguma coisa em escala, vamos fazer uma coisa diferente, sem dúvida ela tem um período de adaptação. E é muito, muito engraçado ver isso. Tem pessoas que realmente, infelizmente, não se adaptam e a gente acaba dizendo, bom, você tem que procurar um lugar no qual você vai ser feliz, não faz sentido para você, não é para nós. Mas eu gosto de deixar as coisas um pouco também orgânicas, não assim procedimentar tudo. Eu acho que tem coisa que tem que ser procedimentada, mas tem coisa que tem que ser orgânica. É um papo, é uma conversa e as pessoas vão se orientando. Como você vê que tudo é aberto, né? A gente não tem silos dentro da companhia. Então a equipe que, por exemplo, faz cálculo de imposto, cuida da parte fiscal do nosso cliente, ela trabalha com desenvolvedor, trabalha com gente que atende o cliente, trabalha com contador, tudo um mix de multifunções, né? Que trabalham junto. Nem sempre é fácil. Isso é muito interessante porque é a junção de duas realidades completamente diferentes. E a pergunta que eu quero fazer vem muito de encontro a isso. Para a Contabilizei, a tecnologia ela é um meio ou ela é o produto? Para a Contabilizei, a tecnologia é um produto, né? Ela é um produto. A gente entrega a tecnologia para o nosso cliente, né? E eu acho que, se puder voltar, eu acho que a tecnologia é um meio e um produto, né? A gente utiliza a tecnologia para entregar a contabilidade, mas também a gente entrega tecnologia para o nosso cliente, nós entregamos acesso para ele através da tecnologia, né, da contabilidade. E olhando para frente, o nosso cliente ele precisa de muito mais do que uma contabilidade, ele vai precisar de outras soluções para o negócio dele que são derivados da tecnologia. Isso faz bastante sentido porque muito mais que o serviço de contabilidade comum, ele tem tudo à disposição o tempo inteiro. Exato. Tem 24 horas por dia de acesso à sua realidade financeira. Isso talvez seja o grande diferencial da Contabilizei com todo o mercado. Porque a tendência é, a partir do momento em que uma startup como a Contabilizei expande muito, cresce muito, como é o caso de vocês, hoje vocês têm uma equipe de mais de 200 funcionários, é natural que surjam outras soluções semelhantes ou que tentem aprimorar uma coisa e outra, mas a referência fica, né? O consumidor entende que é uma realidade nova para ele, para o dono de empresa, para a galera que demanda esse serviço, mas existe uma referência e um ponto, uma linha de corte de qualidade que transforma a Contabilizei com certeza em uma grande referência nesse mercado.
Sim, sim. E é uma coisa que eu falo aqui para a equipe sempre é que o nosso cliente, quando ele começa a enxergar, puxa, contabilizei, começa a ter uma marca, a expectativa dele vai lá em cima. Né? Há 2 anos atrás ele não tinha muita expectativa, cara, não sei se esse negócio vai dar certo, eu vou apostar. Agora, como a gente tem bastante gente falando da gente, ele vem com a expectativa lá em cima. E a gente precisa, né, ter um jogo diferente, né? ter uma pegada diferente para entregar cada vez mais para o nosso cliente. E adiante, claro. Voltando um pouquinho na história da Contabilizei, depois daquele 1 mês dentro de um escritório de contabilidade, quais foram os grandes empecilhos nesse processo de transformação digital do mercado, não só na área de tecnologia, mas também na parte burocrática, assim, transformar uma realidade que era completamente engessada no Brasil? Quais foram as grandes dificuldades que a Contabilizei teve? Eu acho que a primeira dificuldade foi encontrar pessoas que compartilhassem desse sonho. Então eu tinha que encontrar um contador que pudesse entrar junto na companhia e pudesse levar isso junto comigo, porque eu não posso oferecer contabilidade sem ter contador, né? Então faz parte do processo burocrático do Brasil fazer isso. E depois achar um desenvolvedor. Então eu tinha que ter esse tripé, né? Era eu de business e alguém de contabilidade, alguém de dev, para a gente poder botar a empresa de pé. Foi muito difícil encontrar contador que tivesse uma cabeça aberta, cabeça de tecnologia. Falei, cara, sim, esse aqui é o futuro. Eu trabalho no escritório de contabilidade, mas eu tô cheio de coisa para fazer, mas eu consigo enxergar o futuro e eu quero apostar junto contigo no futuro, eu quero investir junto com o futuro. Então todo mundo me falava assim, cara, eu acho que isso é legal, mas isso é muito difícil fazer, é impossível fazer, e eu não quero focar esforço nisso porque eu tenho o dia inteiro aqui de trabalho já para atender meus clientes. Isso foi muito difícil. E não dava para pegar alguém que era contador de uma Big Four ou de uma grande empresa, porque o cara não conhece o mundo do micro e pequeno empresário. São totalmente diferentes, né? O cara lá numa grande empresa trabalha no lucro real, enfim, coisas totalmente diferentes do que é o Simples Nacional, que são os clientes que a gente atende, Simples Nacional e lucro presumido. Então, pessoas foi um pilar muito difícil, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, que é importante a gente ter as pessoas certas do nosso lado, porque senão o negócio não vai. E depois, sim, foi tomar uma decisão, que eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei dentro da companhia, foi de não começar com o legado de um sistema de contabilidade. A gente falou, vamos começar zero, vamos fazer do zero. A gente apanhou duro, apanha hoje também, mas o que é? A gente consegue ter uma flexibilidade muito grande para poder trabalhar com qualquer ajuste que o governo queira fazer. Qualquer ajuste a gente consegue e a gente não fica na mão de outros softwares. Então isso nos deu muito mais trabalho, mas nos permitiu ter uma escala que é uma escala muito, muito boa e que nos permite atender cada vez mais cliente com menos recursos. Tu comentou antes que são 30 cidades no Brasil em que a Contabilizei opera, né? Logicamente existe toda uma burocracia para implementar por trás. Vocês pensam em internacionalização para os próximos anos da plataforma? Claro, cada país tem sua realidade de burocracia, de leis com relação à contabilidade. Mas vocês pensam nessa internacionalização? Se sim, para onde? Vocês têm alguma ideia já? Tem alguns países que tem um sistema parecido com o nosso, né? Não tão burocrático assim, mas tem parecido, né? Com nota fiscal eletrônica, essas coisas assim. México, Turquia, tem alguns outros. Índia e tal, tá começando. Mas aqui eu vou falar uma coisa que os nossos investidores sempre falaram para nós. Eles sempre falaram assim, cara, você tem que ser nota 10 em poucas coisas do que ser nota 6 em várias. E o Brasil é um país muito grande. E a gente aqui, o nosso propósito é ajudar o empresário brasileiro. Enquanto a gente não tiver isso fulfill, né, isso entregue, a gente não vai olhar para os outros países. A gente sabe que o Brasil precisa, o micro e pequeno empresário precisa disso. 98% de todos os CNPJs são micro e pequenas empresas. Esse cara corresponde a 30% do PIB. Né? Toda a riqueza gerada, 30% é deles. É o micro e pequeno empresário. Eles empregam 50% da mão de obra formal nesse país. Mas são os caras que são mais marginalizados em termos de oferta de serviço. Os bancos não estão muito aí para os caras. A contabilidade para os caras simplesmente é uma dor e é caro para eles, que são pequenos. E a gente vem para ajudar esse cara, a gente vem para dar mais competitividade para ele, para que ele possa competir com grandes empresas, né? E que o micro e pequeno empreendedor
empresário ele possa viver do que ele gosta de fazer. Ele não está fazendo isso por sobrevivência, ele está fazendo porque ele gosta de fazer e por consequência ele consegue pagar escolas da filha, ter uma vida, né, melhor. Enfim, eu acho que a gente tem muita oportunidade para entregar isso para o Brasil antes de começar a tentar ajudar outros países. Nessa linha, qual é a cultura de trabalho da Contabilize interna? De que forma que as pessoas se comportam aqui dentro, que liberdade que elas têm que no mercado tradicional elas não teriam?